Isidro no comando, no ataque, lá vem Isidro, vem na marca de Isidro, fechou Kaká, defesa! Ramon Dias jogou a sua honra no jogo contra o Racing, no primeiro jogo, na entrevista pós-jogo. Quando ele disse, nunca perdi no estádio do Racing, não vai ser agora que eu vou perder. Até que eu tô com o rabo entre as pernas, que eu tô fudido, que eu tô mal, que eu tô com medo. É um time que nunca jogou junto, sacou? É um time que, vamos lá, quando que esse time jogou junto? Fala uma vez só. Tô com medo, como ídolo do Corinthians, eu tô com medo. Eu não sei, eu nunca vi esse time jogar. Eu não sei o que esse time pode fazer. Ele pode meter 5-0, não é? E pode perder de 3. A sensação que eu tenho é que pode dar uma goleada ou tomar uma goleada, porque o empate é uma merda. E um jogo mais importante não é o de quinta. Foda-se quinta. Foda-se quinta-feira. Foda-se! Muito bem, vai começar o jogo. Cuiabá e Corinthians, Corinthians e Cuiabá. Atenção, torcedor do Brasil. Nada no campo, ataque do Timão, no vazio, vai pra fora. É arremesso Cuiabá. Pra quem que o Matheus Bidu passou aquela bola? Foi pro Gasparzinho? Pra quem que foi que ele passou aquela bola, cara? É impressionante. Bruno Alves, domina para a quarta velocidade, pinta pela ponta esquerda, cai a Cleison, dominou, levou no corredor central, soltou a pinta na boca do gol, vai fazer, bateu, defesa! Tá impedido, mas esse Félix, olha, sem sacanagem, se o Corinthians perder, esse Ramon Dias tem que ser mandado embora lá. E esse Félix Torres nunca mais deveria vestir a camisa do Corinthians, é muito ruim. Só um absurdo pagar 32 milhões de um jogador como esse, e não estava impedido. Não estava, se sai o gol, ia entrar o VAR e ia dar o gol. Não estava impedido. O Kaká estava dando condições. Esse Félix Torres é uma mentira de jogador. De mão pra Ranieri, vem de fora, emendou pro gol, Ranieri! Walter no meio, faz a defesa, Sidney. Primeiro lance do Corinthians, 34 minutos, 35 minutos. Primeiro lance de perigo, o chute do Ranieri lá de fora, um chute difícil, uma defesa realmente tranquila por parte do Walter. Mas o único chute, 35 minutos, precisando ganhar o jogo. Pra não cair, hein? E lá vem Thales Magno, domina pro Timão na entrada da grande área. É agora que a chamou por dentro. Pênalti! Penalidade máxima pro Timão. A 40 minutos é a primeira tempo, a bola rolando. Thales Magno dispara, vem diagonal pela ponta esquerda, vem a zaga do Cuiabá, trava. É pênalti mesmo, mas ele dá aquele drible lá de Ney. Dinei foi monstro nisso. Ele faz o pênalti, é pra cartão amarelo, né? E aí agora vamos ver quem vai bater o pênalti, né? O Garro não tá aí, tem que ser o Memphis de pai. O Roberto não tá, o Memphis. Memphis toma posição, pé direito na bola. É bola pro Timão, é penal pra equipe corintiana. Memphis, eu vou contigo nessa emoção. Memphis, atenção, pé direito na bola, Walter embaixo do travessão. Memphis vai partir, autoriza Bruno Ardeu de Araújo. Memphis, pé direito, partiu, bateu. É bola na rede. Gol! Do Corinthians! Do craque Neto, Euro 17. Muito bem batido, um lance legal do Thales Magno, 44, 45 minutos. Aí é uma coisa importante pro Corinthians, e aí, meu irmão, é ter tranquilidade, porque esse gol pode ser um gol salvador. Tenta sair da defesa no campo do ataque, já bateu. A Isidro no comando do ataque, lá vem Isidro, vem na marcação. Sauer tenta chegar lá dentro, vem Kaká, afasta a quarta, tira o perigo dali. Volta para Alex Santana, tenta girar na marcação, falta no Cleison para cima do Ramon. Ramon já bateu no comando, com Isidro, subiu, o Félix Torres tirou. Vem Fernando Sobral de fora na execução da batida, trava em cima na marcação do Ranieri. Vem Mateuzinho, protege pelo campo de defesa pela direita. Ibérica, esquerda, soltou no corredor central com o Fernando Sobral. Vem de fora, acionou no bico da grande área pela ponta direita para Railan. Railan trabalhou, pegou, jogou lá dentro. Isidro fechou, Kaká no desespero, tirou meio sem querer, hein, Luan? Rapaz. Desculpa, é isso que ele tá acostumado a fazer gol contra, esse tal de Kaká, esse Félix Torres, é dois zagueiros ruins. Que nessa bola você tem que ir de encontro a ela, não deixar a bola pegar, e quase ele faz o gol contra o Kaká. Vem no toque, Lucas Fernandes de fora, executou a batida, bate no canto, passa aqui, passa a esquerda na meta, Diogo Souza. Lucas Fernandes botou no gol pra Thales de cabeça, defesaça no Walter, tira o goleiro Walter, defesaça. Essa bola tem que ser metida de uma maneira inteligente aí, ó.
Coronado na direita, pegou, levantou no desvio, sobrou pra saída do Sanitários, vai fazer, bateu na trave direita, não entra. Sai essa bola, Sidney. É isso que o Corinthians tem que fazer, segura a bola, roubou a bola, segura, não tem pressa, não entrega a bola pra equipe do Cuiabá. Nossa, mano. Railan partiu na ponta direita, tá na grande área, pegou, cruzou, fechou, Isidro, tira, Hugo Souza com o Mateuzinho. Time misturado, o Corinthians tá conseguindo uma vitória, 48 minutos, falta 4 minutos aí, é assim, ó. O Corinthians tá ganhando o jogo, mas ele não convence, assim, ele não consegue me convencer em relação. Aí vem também a parada do treinador, né? Que botou o time reserva, agora colocou todo mundo ali e precisa que esses jogadores que entraram dê resultado na marcação. É marcar principalmente o Garro, principalmente esse tal de Charles. 47-50, rodada bola no contra-ataque no momento em que Bruno Arneu de Araújo aponta o centro do gramado, termina o jogo na Arena Pantanal. Ufa! Eu vou contar pra vocês uma coisa aí, Botafogo. Botafogo. É o seguinte, se vocês fizerem o papel de vocês, o Corinthians vai tirar o título do Palmeiras em relação a brigar com vocês. O Corinthians não perde pro Palmeiras na segunda-feira que vem. O Corinthians não perde pro Palmeiras na Neoquímica Arena. O Corinthians, com o time titular, não vai perder pro Palmeiras. Essa vai ser a parada em relação ao Campeonato Brasileiro, a luta do Corinthians, independentemente do que acontecer na quinta-feira, que vai ter o jogo contra o Racing aqui na Rádio Craque Neto, Euro 17, o Corinthians não perde pro Palmeiras. E aí, vocês do Botafogo podem se sagrar campeão já na segunda-feira, olha só o que eu tô falando pra vocês. Então, Corinthians e Palmeiras da Rádio Craque Neto, vai dar Corinthians, eu não tenho dúvida nenhuma, e vai tirar a chance do Corinthians buscar o título de tricampeão brasileiro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com o gol de Memphis, o Timão vence o Cuiabá fora de casa e está fora. E vai terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. É a melhor notícia que poderia acontecer nesse começo de semana. Mas o Ramon arriscou de novo, hein? E a gente precisa falar do jogo. Bora! Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no... Pra cima, e o Corinthians, ó, subiu 15º agora, sai da zona do rebaixamento e diferentemente da rodada passada, quando o Corinthians venceu o Atlético Paranaense, saiu da zona, a rodada ainda não tinha terminado. E aí precisava secar o Vitória contra o Bragantino. Não deu certo, o Vitória venceu, o Corinthians voltou para a zona. Agora não tem mais chance disso acontecer. A rodada 31, ela termina com o Corinthians fora da zona. O Corinthians começa a rodada 32 fora da zona e pode continuar escalando a tabela para escapar de vez desse martírio. Isso é o mais importante. Nada se sobrepõe a isso. O resultado é soberano. Era o que precisava acontecer, de 1-0, meio a 0, 1-0 gol de pênalti, jogando mal, não interessa. Eu ouvi torcedores na live que a gente fez pós-jogo aqui e também na rede social dizendo: cansei de jogar bem, sofrer um empate e deixar de ganhar ou perder jogos. Se eu jogar mal e ganhar, é o que importa. E é verdade, eu não posso tirar isso do torcedor. Eu vou fazer as minhas análises aqui, os contextos todos que vocês conhecem, vocês estão nesse vídeo para isso, né, para a gente poder falar sobre de que forma essa vitória se desenrolou. Agora é fato, precisava vencer. Eu falei isso no vídeo pré-jogo, eu disse: gente, não tem jeito, tem que ganhar. Segunda vitória seguida, passa 3 adversários, sai da zona do rebaixamento, ufa, chega a 8 vitórias, 35 pontos, está muito longe ainda de uma tranquilidade. Tem muita gente ali não querendo essas 2 vagas restantes, né? Porque acho que o Cuiabá e o Goianiense já foram, e aí hoje estão ali Juventude e Bragantino, mas tem o Atlético Paranaense, que venceu a última rodada, tem um jogo a menos, tem o próprio Bragantino, que hoje já se candidata, demitiu o treinador, o Juventude entrou, demitiu o treinador, tá um rolo ali, tá uma confusão. O Criciúma deixou de ganhar do São Paulo e agora tem um jogo difícil pela frente, então daqui a pouco pode se complicar. O Grêmio acho que venceu a segunda seguida ali, deu uma respirada também, mas ainda não tem uma pontuação que escapa. Então assim, essa reta final, gente, vai ser de muita gente ali querendo sair desse rolo, e o Corinthians precisa fazer a sua parte. Agora vem um clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, que não está proibido do Corinthians ganhar. Porque antes disso tem o Racing pela Sul-Americana, então é uma loucura realmente. Daqui a pouco uma classificação para uma final, se o Corinthians reverte, né? Reverte não, né? Empatou o primeiro jogo, vai ter que vencer ou empatar para levar para pênalti, sei lá. Se o Corinthians classifica contra o Racing, vai com muita moral.
para esse jogo contra o Palmeiras. Cara, o Palmeiras está disputando o título e tudo mais, mas né, a gente viu a maneira como foi o jogo contra o Fortaleza, não jogou tão bem, teve problemas defensivos, 2 pênaltis inexistentes, então assim, que ocasionaram no empate do Palmeiras com o Fortaleza jogando em casa. Fortaleza é muito mais time, mas esse Corinthians já amassou esse Fortaleza na Sul-Americana. Então assim, gente, é um jogo aberto, o Palmeiras está disputando o título, o Corinthians está disputando a permanência, as realidades são distintas até pela estrutura, elenco, tempo de trabalho, tudo que a gente sabe. Mas, cara, o Corinthians tem que fazer o seu jogo. E se pelo menos não conseguir ganhar, pelo menos que empate, segura o Palmeiras, acho que aí. E vai para jogos em casa lá que tem condições de ganhar, como Bahia, Cruzeiro, Vasco, e aí o Corinthians segue na sua toada. Se vencer o Palmeiras, encaminha a tranquilidade. Se conseguir vencer o Palmeiras, algo que não acontece desde 2021, até pela importância do jogo, por ser um clássico, o Corinthians encaminha, porque vai a 38 pontos, e aí vão restar, sei lá, uma vitória, duas vitórias, né? Um empatezinho, outro aqui para tranquilizar geral. Então eu acho que encaminha bem, não escapa matematicamente, mas encaminha bem. Falando do jogo contra o Cuiabá, que jogo ruim, hein? Meu Deus, que jogo ruim. Jogo péssimo, horroroso, terrível, pobre tecnicamente. Tem o contexto do calor. O Ranieri mesmo deu entrevista pós-jogo falando sobre isso. Já joguei aqui, né, como mandante, hoje como visitante. Cara, é muito difícil. Quem joga com intensidade, quem acelera muito no primeiro tempo, no segundo não aguenta. Não aguenta manter o ritmo e se você não sai na frente, você dificilmente ganha, porque o Cuiabá realmente não perdia desde o jogo contra o Grêmio. E olha, isso faz uma cota lá no primeiro turno. E o próprio Corinthians não ganhava um jogo fora de casa há quase 100 dias. Então a gente precisa valorizar. Esse mesmo Cuiabá aplicou 2-0 no São Paulo. O São Paulo meio displicente nesse reta final de temporada, mas mesmo assim, era o São Paulo. E o Corinthians foi lá e venceu o Cuiabá. Venceu com um gol de pênalti, que existiu, do Marlon, ex-Corinthians, no Thales Magno, lançamento do Félix Torres. O Thales vai para jogada individual, o Marlon chuta o pé do jogador do Corinthians, o Bruno Arleu de Araújo marca a penalidade, o VAR nem recomenda a revisão, porque houve o toque, houve o contato, houve o pênalti, enfim, apenas confirma. E Memphis Depay faz o gol da vitória. São 7 jogos, 4 como titular, e ele já tem 5 participações em gols. Ele tem 2 gols marcados e 3 assistências. 5 participações diretas em gols em 7 jogos disputados, sendo que apenas 4 ele começou como titular. Os outros 3 ele entrou no decorrer da partida. Tá ajudando muito. Jogou bem? Não. Se a gente olhar o recorte inteiro do jogo, teve dificuldades físicas, talvez por causa do calor. Teve dificuldades de mobilidade, de entrosamento, porque o Ramon Dias escalou uma equipe que nunca jogou junto. Nunca jogou junta, né? Que as peças nunca atuaram de maneira conjunta. Eles nunca estiveram juntos, né, dentro de uma mesma escalação. Então fica um pouco mais complicado o entrosamento. O Ranieri, como eu estava dizendo, né, foi uma das novidades. Ninguém imaginou. Ele revelou que o calor é difícil e tal, né, por já ter passado por lá. E ninguém esperava que o Ranieri fosse ser titular. Pareceu provocação, do tipo, vocês reclamam aí que a gente não paga o Ranieri, né, ele não estava sendo usado, pois a gente vai jogar contra vocês com o Ranieri no time. Que loucura. Mas ok, ele estava com alguns desfalques, né, o José Martínez, o próprio Rian, né, que seria uma alternativa imediata, mas ele poderia ter feito Charles, com o Bidon e o Carrilho, com o Rodrigo Garro ali na frente. Ele não fez nada disso. E aí ficou claro que Ramon Dias priorizou o jogo do Racing. Ele argumentou na entrevista depois do jogo, dizendo que eles estão jogando muitas competições, que os jogadores estão cansados, mas por que ele não fez isso contra o Racing também? Por que depois do jogo contra o Flamengo, que a gente viu que o time estava bem desgastado realmente, que ele não preservou nesse jogo, e aí depois teve o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele não preservou contra o Racing? Porque, ele foi eliminado contra o Flamengo. Aí, volta pro brasileiro, que é o foco. E ele sempre disse que o foco era o brasileiro. Ok, aí vence bem o Atlético Paranaense. Tem jogo contra o Cuiabá, precisa ganhar também. O Racing, dá uma misturada aí, preserva o Garro, por exemplo, preserva outros jogadores. Não. Ele botou titular contra o Racing, não ganhou o jogo, empatou em 2-2, desgastou mais ainda os caras. E aí vem esse jogo contra o Cuiabá, você pensa, e agora, o que ele vai fazer? No calor de Cuiabá, ele deixou o Carrilho, o Garro, o André Ramalho, todos no banco. O que é isso? E aí eu me dei conta. Ramon Dias jogou a sua honra no jogo contra o Racing, no primeiro jogo, na entrevista pós-jogo. Quando ele disse, nunca perdi no estádio do Racing, não vai ser agora que eu vou perder.
Ele apostou, ele deu all-in nesse jogo da volta. Ramon é argentino. Essa declaração dele repercutiu nos jornais argentinos. Os caras estão querendo a cabeça do Ramon Dias. E ele quer provar que ele não perde no jogo do Racing. Então, apesar do desgaste que é natural dos caras, gente, o foco tinha que ser esse jogo contra o Cuiabá. Se o Corinthians não ganha esse jogo do Cuiabá, ele fica com 32 pontos. Se ele perde, 33 se ele empata, ele seguiria em 18º e numa condição assim terrível. O Emiliano mesmo disse. Gente, se a gente não ganhasse hoje, ia ficar muito complicado. Mas e por que arriscou? São coisas que eu não entendo que o técnico Ramon Dias vem fazendo na equipe do Corinthians nessa reta final de temporada. Ele tem algumas coisas interessantes, mas, cara, recentemente, olha, e ele arriscou muito nesse jogo. É que o Cuiabá é inqualificável. O Cuiabá é muito ruim. O Cuiabá teve muitas dificuldades no jogo, assim, um arremedo de time. E o Corinthians, mesmo assim, sofreu, tá? Não é que o Corinthians não passou trabalho. Eu acho que o Ramon pensou que com uma escalação que ele levou a campo, ele venceria, não sei se tranquilamente, mas seria suficiente para vencer o Cuiabá. E até seria, tá? Até seria, mas na prática não foi o que aconteceu. Seja pelo calor, seja pela perna pesada, seja pela pressão. Não foi tão simples assim, gente. E ele focou no jogo de quinta-feira para deixar todo mundo aprendendo, porque ele quer classificar. E a Sul-Americana, gente, ela é um combo. Agora, essa Sul-Americana ela ganhou outro contorno. É que a permanência na Série A, ela tá gritando. Mas a Sul-Americana, ela te dá um título inédito, ela te dá a Libertadores ano que vem, ela te dá a Copa do Brasil, ela te dá a Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, ela te dá aquele torneio lá com o campeão da Europa League, ela te dá muitas coisas, muito calendário, ela te dá muitos benefícios e talvez até a permanência do Ramon. Então o Ramon pensou nele também, quando ele priorizou o jogo de quinta-feira contra o Racing. Que vai ser legal, o Corinthians chegar numa final de Sul-Americana, tem que jogar para ganhar e para classificar do Racing mesmo, tá tudo certo. Mas tinha que pensar hoje, tá? E deu certo, tá? Eu tô aqui falando, mas não adianta muita coisa porque deu certo, o planejamento dele deu certo. Eu só acho que ele correu riscos demais. Não só na escalação, como nas substituições. Na escalação, ele abre o meio-campo com o Ranieri, aí ele coloca o Breno Bidon pelo lado esquerdo, o Alex Santana como titular, no segundo jogo dele, depois da sua volta, já pelo lado direito, e o Igor Coronado como titular. Quando eu achei que o Igor Coronado, depois de ter destruído, jogado muito bem contra o Fortaleza nos 2 jogos, na Sula, fosse ter uma chance contra o Racing, não. Ele bota o Garro titular contra o Racing e bota o Coronado titular contra o Cuiabá. Eu queria ver mais do Coronado, que não fez um bom jogo. Talvez no contexto da falta de sequência, do calor, porque ninguém fez um bom jogo, a verdade é essa, né? O Bidu correu um pouquinho mais, o Félix Torres deu o lançamento pro Thales sofreu o pênalti, o Thales sofreu o pênalti, deu uma bola na trave no segundo tempo, o Hugo foi muito seguro, mas assim, atuações, cara, que não são muito destacadas porque o jogo não propiciou isso, tá? Ele escala o Félix Torres ao lado do Kaká, o Félix Torres jogando na dele, pelo lado direito, mas ele ainda se atrapalha muito com a bola, né? Ele não passa muita segurança, mas ok, ele deu conta do recado junto do Kaká. E o André Ramalho ficou pro segundo tempo, e o André Ramalho não entrou bem. Aliás, deu um bote errado no segundo tempo, quase saiu o gol dos caras, o André Ramalho tá mal. Pode ser o cansaço do fim de temporada, ele veio da Europa, sabe? Mas ele chegou tão bem, né? Que, sei lá, tá me chamando a atenção. Ele joga muito mais do que ele tem jogado recentemente. Mateuzinho e Bidu os laterais, com o Memphis e o Thales Magno na frente. Esse foi o time do Ramon Dias, priorizando, descansando alguns jogadores, tipo o Carrilho, o próprio Garro. O Yuri estava suspenso, o Romero ficou no banco também, e ele deixou os caras ou para segundo tempo, se a coisa apertasse, ou descansando para o jogo contra o Racing. O Corinthians tinha muitos pendurados para o derby, pensando no derby, e o Coronado tomou um cartão, meio bobo até. Bom, aí eu pensei, agora que ele não bota o Garro, né? Porque se ele botar o Garro, e a arbitragem é sempre surpreendente, né? Se o Garro tomar um cartão, ele fica sem os dois para o jogo contra o Palmeiras, mas ele botou o Garro. E cedo até no segundo tempo. Ainda bem que o Garro não tomou um cartão. Então o Coronado está suspenso. O Yuri, a gente vai ter que ver, né? Porque ele está com efeito suspensivo. Então ele está liberado para jogar. Esse ele precisava cumprir porque ele recebeu o 3º amarelo. Então ele precisava cumprir esse. Os 2 jogos que ele pegou de punição, um ele já cumpriu e o outro ele precisaria cumprir contra o Palmeiras, mas com o efeito suspensivo, até o novo julgamento, ele pode jogar. Então vai depender desse novo julgamento, né? Se não acontecer até segunda-feira, ele joga o derby, o clássico contra o Palmeiras. Vamos ter que esperar. Com isso, no segundo tempo, Corinthians vencendo por 1-0,
O Cuiabá, obviamente, jogando em casa, começou a se lançar para o ataque. E aí o Ramon... de novo, ele tira um volante e põe mais um atacante. Só que ele tira também os 2 volantes. O Bidon, que não fez um bom jogo, e o Alex Santana, que acho que tentou, mas estava cansado. Né? E o segundo jogo dele, voltando de lesão, o primeiro como titular. Acho até que ele ia esperar para fazer isso. Então sai o Alex Santana, sai o Bidon, entra o Charles, entra o Carrilho, e aí depois ele tira o Ranieri e bota o Romero. Tá, Chico, são 3 atacantes? Não, porque o Thales Magno entrou como volante. Ele define a formatação no segundo tempo com o Charles abrindo o meio campo, Carrilho pela direita, Thales pela esquerda, isso como volantes, Rodrigo Garro na meia armação, Romero e Memphis. Esse é o time. Depois ele troca também o Kaká, que sentiu pelo André Ramalho. Sim, o Thales jogou de volante, junto do Carrilho, que também é um atacante, mas vem jogando bem de volante, né, jogando por dentro. E o Romero, de novo, que não ia fazer absolutamente nada, porque o Corinthians visivelmente se abdicou de jogar. Entregou a bola para o Cuiabá e o Cuiabá começou a pressionar o Corinthians. É que o Cuiabá é muito ruim. E aí, nos contra-ataques, o Corinthians até tentou uma coisa, mas o Memphis estava pesado. O Romero não estava tendo muita vantagem. O Garro entrou para segurar a bola e o Corinthians começou a rifar. O Charles começou a dar uns balão na lua, assim, uma loucura. Assim. O jogo foi horroroso, mas o Corinthians segurou o resultado. E é o que mais importa. Sempre vou fazer essa ressalva. Agora o Ramon, de novo, tirou tirou um volante, botou um atacante, recuou o time. Ok, perna pesada, calor e tudo mais. Vamos botar tudo nessa conta, passar um paninho bonito aqui, porque o resultado era o mais importante e ele veio. E priorizou o jogo contra o Racing. Agora, se ele vai botar todo mundo contra o Racing, e depois, 3 dias depois, num clássico contra o Palmeiras, que ele também precisa do resultado, pelo menos beliscar um empate contra os caras. Não sei o que ele vai fazer. Vai ter que ver quem está melhor, quem não está, e não sei o quê. O fato é que o Corinthians venceu com o gol do Memphis, que tem sido importante e que faz com que o Corinthians agora comece a escalar a tabela e termine a rodada fora da zona do rebaixamento. Pode voltar na rodada seguinte? Vai depender de resultados paralelos, mas o fato é que saiu. Chega a 8 vitórias. O Vitória tem 10 vitórias. Então, é importante vencer. Você precisa... O Corinthians tinha só 7 até o início dessa rodada, só tinha mais vitórias que Cuiabá e Atlético Goianiense. Não pode. Porque aí no primeiro critério, ele já estava ferrado em relação aos outros. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos, tem muita coisa para acontecer. Mas o Corinthians, repito, tem uma tabela possível e está conseguindo cumprir. Ele empata contra o Inter, ele ganha do Atlético Paranaense e ele ganha do Cuiabá fora. São 7 pontos em 9. Podia ter ganhado contra o Inter? Podia. E esse empate está doído. Está doído porque o Ramon também acabou não colaborando. Mesmo assim, ok, ele buscou os pontos fora. E a partir daí, vamos ver o que acontece contra o Palmeiras, depois Bahia, Cruzeiro, Vasco, Vitória fora. Tem alguns jogos importantes aí que o Corinthians ainda pode pontuar mais do que uma projeção inicial que a gente fez. Dá para escapar legal. O Corinthians conseguiu o resultado que era mais importante. E tem alguns jogadores que estão sendo decisivos nessa hora. O próprio Thales, aí, que sofreu o pênalti, o Memphis que fez o gol, o Alex Santana está voltando, o Yuri Alberto, quando joga, aí, tem sido um cara importante com seus gols, com seus números. Tem coisa boa acontecendo. E esse é o alento de que, na reta final, o Corinthians está numa curva ascendente. Tem alguns clubes que não. Bragantino, por exemplo, Juventude, esses estão caindo. O Fluminense ainda meio que sai e se atrapalha. O Vitória está melhorando, mas não sei se vai ter força para sair. O Corinthians está melhorando, está crescendo na hora certa. E tem tudo para ficar na Série A. E quem sabe, se chegar ainda na final da Sula, aí pode terminar o ano muito melhor do que a gente imaginava, né, até poucos dias atrás. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!